Olá pessoal, aqui é o Lucas do Renove Fé. Nesse vídeo aqui eu queria compartilhar algo que tem passado pela minha mente, algo que talvez tenha passado pela mente de você ou de alguém que você conhece. E o tema desse vídeo é se o cristão precisa mesmo frequentar uma igreja. Esse assunto ele tem um significado especial para mim, vamos dizer assim, porque eu já passei, no começo, uma experiência que me fez acreditar que a igreja não era para mim. E eu sei que muitos podem se identificar com isso, né? Por volta de 2012, eu frequentei uma igreja que, infelizmente, naquele momento da minha vida não me fez bem, tá? Me fez mal, saí de lá ferido, digamos assim, e fiquei afastado da presença de Deus durante muitos anos, né? Eu não me converti de fato naquela congregação, naquele ambiente. Saí de lá literalmente revoltado, sabe? Chateado mesmo, porque eu não concordava com as coisas que estavam acontecendo ali naquela igreja e tal. E disso eu também meio que uma raiva de Deus, de igreja, achava que igreja não era pra mim, achava que era tudo igual, achava que pastor queria só meu dinheiro, enfim. E disso eu fiquei afastado de Deus durante muitos anos. Com o passar dos anos, bastante tempo depois, por volta de 2018, se não me engano, eu frequentava, fui uma, duas, três vezes em alguns cultos, em algumas igrejas, mas não firmava, Tinha muito mais comigo aquela ideia de que eu podia seguir sozinho, que eu podia ficar em casa ali, em comunhão com Deus, sozinho dentro de casa, E aí eu queria trazer um versículo que ele é fundamental para a gente poder seguir aqui nessa conversa. E o texto é em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Eu vou estar lendo aqui na versão NVI. O texto diz assim: E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora, que vocês veem aproximar o dia. Então, nesse texto, o autor de Hebreus, ele fala da importância, de a gente não abandonar a nossa congregação. Ele fala da importância do cristão, dele não abandonar a congregação, dele não abandonar a igreja e incentivar o irmão a estar junto da congregação, a estar juntos ali e não viver sozinho, viver isolado, E a minha experiência, que eu tive anos atrás, que eu ficava ficando frustrado, com a igreja e tal, me levou muitos anos depois, tá ainda afastado da presença de Deus, não ter convertido de fato, não tinha me batizado, não tinha entendido de fato a mensagem da cruz, entregado minha vida a Cristo. Por causa de feridas, por causa de frustrações em outras igrejas. E por volta de 2020, mais ou menos, eu tinha ainda uma Bíblia que eu tinha comprado há muitos anos atrás. E eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ler todo o Novo Testamento, comecei a ouvir louvores, orava e buscava de Deus, só que buscava dentro de casa, Inclusive nessa época a gente estava em pandemia, mas eu não buscava nem mesmo assistir um culto online. E também quando começou a abrir as igrejas, também não procurava uma igreja para congregar. Eu achava que eu sozinho dentro de casa eu podia, me conectar com Deus e viver como um cristão ali isolado, ali dentro da minha casa. Mas na verdade só refletia certas feridas que eu tinha em relação à igreja, por causa das experiências negativas que eu tive. E eu não me esqueço o dia, no dia 28 de dezembro de 2022, eu resolvi ir à igreja, bem no finalzinho do ano, acho que era o último culto do ano antes do culto da virada. Fui a uma igreja e naquele dia de fato eu entreguei minha vida a Jesus. Eu gosto de pensar que talvez se um dia antes, uma semana antes, alguns dias antes, eu tivesse falecido, minha vida tivesse fim nesse momento, talvez eu estaria dentro de casa, lendo a Bíblia, ouvindo música gospel, orando, mas talvez não tinha de fato entregado a minha vida a Cristo. Ou seja, talvez se eu tivesse sido ceifado um pouco antes, muito provavelmente eu perderia minha salvação, não teria, na verdade, alcançado de fato a salvação em Cristo Jesus. E aí eu decidi ficar nessa igreja, permaneci, fui acolhido, fui bem recebido, me batizei, permaneci na presença do Senhor, continuei caminhando com os irmãos junto.
hoje, sinceramente, eu não consigo me ver longe disso, né? Na semana em que talvez só tenha conseguido uma vez no culto, já fica aflito, né? Para esse dia chegar, para poder estar não somente com os irmãos, mas de poder estar ali num ambiente de adoração, de entrega a Cristo. Um momento onde eu tiro ali 1, 2 horas inteiras para adorar o Senhor. E acho que isso é muito importante. Isso mantém a chama acesa dentro dos nossos corações. Olha que o texto de Atos, capítulo 2, versículo 42 diz: E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, mais uma vez que é um texto onde remostra a igreja primitiva vivendo como um corpo, juntos, né? Aprendendo, orando, crescendo, partindo o pão, crescendo juntos, né? Em meio a tantas dificuldades. Às vezes a gente acha, poxa, eu não vou porque a igreja lá tem defeitos, tem problemas. Imagina então a igreja naquela época perseguida, às vezes com escassez, com dificuldades, e ainda assim, o escritor aqui de Atos, ele reforça, né, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão, no partir do pão. É isso. Em Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 13, diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, Deus, né, Jesus, ele dá dons ministeriais para cada pessoa, para que nós possamos, juntos como igreja, aperfeiçoar o corpo de Cristo, aperfeiçoar a igreja. Então, se existe uma necessidade de aperfeiçoamento, nós temos que entender que a igreja ela não é perfeita. Nem todos lá são santos, perfeitos, inerrantes. Então, isso é um ponto muito importante de nós entendermos que cada um de nós lá temos uma função, temos uma obra a ser feita para aperfeiçoamento do corpo de Cristo, certo? Essa obra perfeita mesmo, ela só vai acontecer na eternidade junto com Cristo. Aqui nessa terra, nós somos imperfeitos, errantes, pecadores. Então nós carecemos da graça, da misericórdia de Cristo na nossa vida. Mas a gente precisa estar junto, a gente precisa estar em comunhão. Então essa coisa, esse aperfeiçoamento pessoal também, ele não acontece isoladamente. Como que você vai ser discipulado, como que você vai ser aperfeiçoado como um cristão isolado dentro da sua casa? Difícil, né? Complicado. Outra passagem muito importante também, Salmos, capítulo 122, versículo 1, diz assim: Alegrei-vos quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, um pouco do que eu falei, né? A gente fica ansioso, a gente tem um desejo ardente, né? O cristão, ele precisa ter esse desejo ardente de estar na casa do Senhor, de estar na presença, de estar em comunhão com os irmãos, de estar junto ali no momento de oração, de louvor, de adoração a Cristo, certo? Então, se a gente perde essa alegria, se a gente não tem mais esse desejo de estar junto, a gente precisa avaliar, certo? Talvez pode ser só um pouco duro o que eu vou falar, né? Mas entenda que existem remédios que é doce, mas na maioria das vezes o remédio ele vai ser amargo, vai doer um pouco, vai incomodar, mas de fato, se existe uma resistência, se existe uma dificuldade em congregar, em estar junto com os irmãos, isso ou aponta que de fato a pessoa não conheceu de fato a Cristo, ela não entregou de fato a vida para Cristo, porque se de fato a pessoa fez isso, ela vai querer estar junto, ela vai querer estar em comunhão. E o outro ponto pode ser que essa pessoa de fato ela tenha entregado essa vida a Cristo, ela esteja, né, em comunhão com Cristo Jesus, mas ela não tenha vontade, ela não tenha alegria de estar junto com os irmãos, talvez com uma ferida, essa pessoa possa ter sofrido, né, como eu relatei aqui, que eu já passei por isso. Como eu falei, não existe igreja perfeita, e mesmo numa boa igreja, você pode ser sim ferido, né? Boas igrejas também ferem, porque a igreja ela não é formada de pessoas perfeitas, as pessoas vão errar, muito provavelmente seu pastor vai errar, seus líderes vão errar, seus irmãos
seus amigos, talvez pessoas próximas, eles vão errar e você também vai errar com outras pessoas. Muito provavelmente você também vai ferir outras pessoas. Isso acontece, isso faz parte. Mas é em Cristo que nós somos renovados, é em Cristo que nós somos restaurados e aperfeiçoados. Esses erros, essas dificuldades que nós temos, isso vem por conta do pecado. E é justamente estar junto, estar em comunhão, que vai levar esse aperfeiçoamento. Então, essa é um pouco da mensagem que eu queria trazer para você hoje, né? É possível, né, estar em Cristo e não estar na igreja. É possível um cristão, de fato, se dizer cristão e não querer ter uma vida de junto com a igreja. Eu creio que não, tá? Eu creio que é preciso sim estar junto, estar em comunhão com os irmãos. E eu espero de fato, né, que essa reflexão ela tenha te ajudado. Se você tem alguma dúvida, né, já pensou algo parecido, até mesmo se você discorda, não tem um problema, deixa aqui embaixo aqui nos comentários, vamos conversar, vamos trocar experiências, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, a gente está começando, ativa as notificações, se quiser deixar o seu like, vai me estar ajudando, vai estar me abençoando muito. Eu espero também que Deus te abençoe com isso, tá joia? Até o próximo vídeo, pessoal, fique com Deus, que Ele continue abençoando cada um de vocês. Valeu!